Shalom, David Hay aqui. Bem-vindo ao Sabedoria da Torá. Você está na série Lei Judaica. Hoje aprenderemos sobre as 3 semanas de luto Ben Ametzarim, que começa em Yud Zayin Betamuz, 17 de Tammuz, que tem o jejum de 17 de Tammuz. Ele vai até Tisha B'Av, até o dia 9 de Av. E tem coisas da lei que até mesmo a gente vai aprender que chega até o dia 10 de Av na noite, no início do dia 10 de Av, porém, durante o dia, na segunda metade do 10 de Av, que vai ser depois do Lota Shachar, depois do amanhecer, veremos que já não mais será proibido fazer certas coisas. Aprenderemos sobre esse período que ele já começou, nós estamos dentro dele. Se eu não me engano, passaram-se 3 dias desde do jejum que fizemos. Desculpa, passaram-se 5 dias, foi bem rápido, né? Pela minha percepção. Mas é isso, a gente vai agora lidar com as leis desse momento, vai explicar e entender exatamente como é que funciona. Será que pode escutar música? Será que pode fazer felicidade, festas? Pode se casar? Pode noivar? Pode tocar tambor? E se for proibido e tiver um Brit Milá? E se tiver um Bar Mitzvah? Certo? Que é a festa dos 13 anos, quando o judeu completa que ele está obrigado aos mitzvot. Ou um Bat Mitzvah, que é uma menina de 12 anos e meio que ela recebe sobre ela o jugo das leis da Torá. Será que nesse caso vai ser permitido fazer festa, escutar música? Será que pode beber álcool e ficar feliz nesses momentos? A gente vai saber nesse estudo. Como vocês podem ver, está tudo diretamente relacionado à destruição do templo. Há um período de não sorte para o povo judeu, um período de mesmo azar. Verdade que alguns meses foram dados para Esav, certo? Para o irmão de Yaakov. E Yaakov pegou. A gente não vai entrar nesses detalhes, mas é já para a gente saber que o mês de Tammuz e o mês de Av, eles foram dados para Esav. Então a gente vê que o Tammuz ele tem o 17 de Tammuz, Av vai ter o 9 de Av, que a gente chora pela destruição do templo, que a gente vê as 3 semanas, em cima está escrito Ben Ametzarim, que significa esse período de 17 de Av até o dia 10 de Av, né? Dia 9 de Av, só que se estende um pouquinho mais até a noite do dia 10 de Av. E é isso, é sobre isso que a gente vai descobrir, aprender e entender nesse estudo. Vamos lá. O estudo será baseado no Yalkut Yosef, na lei do Rav Yitzhak Yosef, do filho do Rav Ovadia Yosef. A gente vai trazer de maneira direta, não exatamente com as palavras dele por problemas de direitos autorais, traremos de maneira explicada com base no que ele falou, no Kitsur, na parte resumida das leis para os judeus. Entre Yud Zayin Betamuz, que é o dia 17 de Tammuz, até Rosh Chodesh Av, até o início do mês de Av, esse é um período mais leniente, né, de acordo com as leis que a gente vai estudar. E o período mais rigoroso vai ser desde Rosh Chodesh Av, desde do mês novo de Av, até o dia 9, ou seja, do dia 1 de Av até o dia 9 de Av, serão os 9 dias que terão um rigor mais elevado, e depois vai ter um rigor ainda mais elevado, que vai ser na semana do dia 9 de Av, certo? Shavua Shechal Bo Shabeav, certo? Então a gente vai ter 3 níveis de proibição, certo? Do que vai ser proibido em absoluto e do que vai ser permitido, mas evitável. O nível vai se elevando desde o dia 17 de Tammuz até Rosh Chodesh Av, depois de Rosh Chodesh Av até da semana que vai ocorrer o 9 de Av, e o momento mais hamur, o momento mais rigoroso, mais rígido, mais difícil,
vai ser do dia, da semana que vai começar, certo? Vamos dizer que o 9 de Av, essa semana vai ser domingo. Então não vai ter tempo, vai ser depois do Shabat, e domingo já vai começar direto o 9 de Av. Ou seja, na noite depois do Shabat, certo? Na noite do domingo já vai ser Tisha B'Av aqui em Israel. Ou seja, a gente não vai ter a lei da Shavua Shechal Bo. Isso não vai acontecer durante esse ano. Mas, por exemplo, se caísse sexta-feira, então as leis, de acordo com essa semana, a semana que vai acontecer o 9 de Av, naquela semana, começaria desde depois do Shabat de domingo até sexta-feira, colocando como exemplo que o 9 de Av cairia sexta-feira. Como nesse ano vai cair logo depois do Shabat, assim que acabar o Shabat, você vai começar o jejum do 9 de Av, de Tisha B'Av. Então, nós não teremos essas leis, que elas ocorrerão justo na semana que vai acontecer o 9 de Av. La'aroch Nesuim, que é fazer o casamento para os Ashkenazim entre o 17 de Tammuz até o novo mês, até o Rosh Chodesh, que vai ser o primeiro do mês de Av. Para os Ashkenazim, eles não podem se casar. Para os Sefaradim, eles têm a permissão de se casar, só que se eles puderem evitar e fazer com que isso ocorra posteriormente, depois do dia 10 de Av, é preferível. E até mesmo se tiver uma grande necessidade para se casar nesse período do 17 de Tammuz até o dia 1 de Av, mesmo para os Ashkenazim seria permitido. E depois do dia 9 de Av, no período da noite, já vai entrar no dia 10 de Av. Então, nesse período ainda está muito próximo do dia 9 de Av. E tiveram posquim, tiveram sábios da Torá que disseram que na noite do dia 9 de Av, que já é dia 10, ainda assim não pode fazer casamento. Então, mas tiveram as opiniões principais de outros sábios que disseram que sim, seria permitido se casar na noite do dia 9 de Av, depois do jejum. Então fica na lei, do modo principal, que não é proibido, porém, o Rav explica que não é o ideal. Espera mais até o dia seguinte, do dia 10 de Av, ou se puder ainda esperar depois, dia 11, é o ideal. Mas se tiver situações e várias questões e motivos fortes para que aconteça assim, já tão próximo, então, tem onde se basear, que está ok, que ele vai estar permitido para ele. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui no que a gente falou, que dentro do judaísmo existem várias categorias de obrigação de fazer um tipo de mitzvah, um tipo de mandamento. Então vai ter a categoria obrigatório, que isso não tem o que discutir. Isso é o que vai definir entre um criminoso e um cidadão de bem, dentro do judaísmo, certo? Dentro do critério da lei. Posteriormente, depois do que é obrigatório, vai ter o que é ideal. E dentro do ideal já tem muitas categorias ali dentro, certo? Tem as mitzvot deoraita, drabanan, deverei sofrim, minhag, que é a parte da tradição. Deverei sofrim são sábios também que eles legislam, a palavra certa é legislam e opinam que é o correto ser feito, só que ainda assim é algo opcional, certo? Para o judeu fazer ou não. E o Benor também tem a parte obrigatória, a parte opcional e a parte proibida, certo? Eu posso dar um exemplo rápido. A parte obrigatória são 7 leis de Noar. A parte opcional são as descendências das 7 leis de Noar. E mesmo que está obrigado para o judeu a fazer, por exemplo, colocar tzitzit, botar kippah, mezuzot na casa e etc., isso é algo opcional dentro das 4 paredes. Quando ele faz isso para o lado de fora, começa a não tem uma proibição específica, mas a gente tem Marit Ain, que
é o que vai fazer com que quem está de fora e veja, entenda que é um judeu, na verdade é um Benor. Então, pro Benor está permitido comer, para o que o judeu está proibido, por exemplo, o camarão, frutos do mar, porco, para o judeu está proibido. Se ele botar equipa na cabeça, quem está de fora vai pensar que é judeu e vai pensar que é Hilul Hashem, que é uma profanação do nome de Deus, dizendo como o judeu bota equipa na cabeça, como que é proibido, que para ele é sabido que é proibido. Todo mundo sabe que para o judeu o Shabat é proibido que ele saia com um carro, que ele acenda fogo, e vão ver alguém de equipa na cabeça saindo com um carro, certo? Um Benor. Então isso já vai começar a entrar em problemas de Marit Ain. Vão ver ele do lado de fora, judeus ou não judeus, vão falar, olha aquele judeu religioso ali, como ele sai de carro no Shabat e não se importa, certo? Ou então não judeu, que ele está permitido de encostar com as mãos dele, certo? Mulheres que não são só a mãe, a irmã e a esposa, outras mulheres, ele vai tocar na rua. E aí pode ser que ele use uma equipa na cabeça, que não está escrito que é proibido. Pessoas de fora vão olhar e vão pensar, olha, como assim? Todo mundo sabe que para o judeu é proibido ele tocar em outras mulheres que não sejam sua esposa, sua mãe e sua irmã. Como que ele está tocando agora em todo mundo? Todas as mulheres ali de fora dando um abraço, beijos na bochecha, etc. Então, mesmo o que é opcional para o Benor, ele tem que tomar cuidado com outras leis, certo? No caso seria Marit Ain, que seria profanar o nome de Deus com uma maneira errada de se ver o que ele está fazendo, certo? Que vai induzir as pessoas ao erro, quem está de fora quem vai ver, certo? Então esse seria um exemplo do que seria opcional e, em outro aspecto, o que está obrigatório ele a fazer, o que está opcional vai conflitar com o que é obrigatório. Eu queria chegar nisso numa segunda etapa, mas a gente acabou de chegar agora. Mas, ok. Então, vamos voltar, vamos recapitular, vamos entender aqui esse conceito, que ele é muito importante para quem quer cumprir a Torá de Moisés, o livro original de Moisés, que é o seguinte. Tanto para judeu quanto para não judeu, vai ter o que é obrigatório, o que é opcional. E dentro do opcional, ele não tem limite. Ele sobe, 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 e quanto mais você estuda, mais você vê o que é opcional e pode receber sobre si, e mais vai ser o nível de santidade e de purificação que a pessoa consegue chegar. Não está obrigada para o judeu ir para a mikveh, ir para as águas de purificação da mikveh, que pode ser o oceano, pode ser a água da chuva. Ele entrou naquela água, dentro de um volume de água específico, ele sai purificado. A mulher é obrigatório que ela vá, a mulher judia, depois do seu ciclo menstrual, para que ela esteja com o marido dela. Para a mulher é obrigatório, para o homem é opcional dele ir nas águas da mikveh para se purificar. O Benor pode ir também, ele vai ter é opcional também, mas ele vai ter todos os benefícios de mergulhar em águas purificadoras. Ou seja, o judeu é bom para ele, se ele puder, todos os dias antes da reza de Shacharit, antes da reza da manhã, e se purificar nas águas da mikveh. É bom para ele, é opcional para ele, vai purificar a alma dele, não é obrigatório. Mas para a mulher é obrigatório. Ou seja, isso é um exemplo que eu quis trazer, dentre milhares de exemplos, no qual para o judeu vai ser opcional, só que vai ser de um nível muito mais elevado de santificação e de purificação da própria alma, dos pensamentos, e sem fim de benefícios, ele todos os dias fazer, ou pelo menos uma vez por semana fazer, ou pelo menos uma vez por mês fazer mikveh. Certo? Ok. Então a gente acabou de entender que cada mitzvah, cada ponto de conexão com Deus, ele vai ter vários níveis. Vai ter o nível 1, que vai ser obrigatório, vai ter o nível 2, que é opcional, 3, 4, 5 e dali por diante, até chegar no nível da Kabbalah, até chegar em todas as opiniões da Guemará, até ele cumprir o que a Mishnah diz. Não é obrigatório, mas é opcional. Ok. Espero que isso tenha ficado claro. Acontece que quantas mitzvot
quantos mandamentos os judeus têm para cumprir? 613. E acontece que, se o judeu for fazer algo que é opcional para ele, algo que está acima da obrigação dele cumprir, em paralelo ele tocar numa outra mitzvah, que seja para ele obrigatória, certo? E as duas vão conflitar, o opcional para ele vai ir em encontro com o que está obrigatório para ele, certo? Então, para ele, vai ser proibido fazer o que é opcional para não ferir o que é obrigatório em outra instância. Aqui a gente está chegando na parte bem mais complexa da lei e eu não vou entrar nisso. A gente vai chegar só até aqui para ter esse conhecimento agora, certo? Para que nos próximos episódios dessa série nós possamos aprofundar. Essa é uma introdução, isso já é algo, certo? Muito importante que nós saibamos. E isso é muito importante, até mesmo para outras, por exemplo, quando vocês forem me perguntar no grupo do Telegram, certo? Sobre leis, como agir, como atuar, então isso daqui já vai ser uma bela base, certo? Uma bela introdução para entender lá de maneira mais clara respostas que nós vamos, certo? Construindo e dando para vocês. Passaremos agora para o próximo estágio aqui no Seif Dalet. O Rav Yitzhak Yosef, ele começa a explicar sobre músicas, que a princípio músicas, tocar instrumentos musicais é algo proibido ben ametzarim, dentro das 7 semanas de luto. Vamos aprofundar e entender. Primeiro, o Rav usa a linguagem que tem quem facilite. O que significa isso? Dentro do mundo das leis, do judaísmo, tem leakel e leachmir. Leakel é o que é permitido, porém um nível inicial, que seria facilitar. E tem leachmir, que seria arrigorar. É algo opcional, porém um nível mais alto de cumprimento. A gente sempre vai dar preferência no nível mais alto, mas lembrando daquela regra anterior, que cumprindo o nível mais alto de uma certa lei, a gente não pode ferir outras leis do seu modo básico e obrigatório. E aqui ele explica para a gente que é permitido escutar música eletronicamente, significa não ao vivo, não que vão ter... Porque a proibição principal aqui para os judeus, dentro dessas 3 semanas, é escutar música de klei neginá, que é de instrumento musical, ao vivo. Essa é a proibição que foi dita. Os nossos sábios fazem a atribuição a essa proibição aos nossos... aos sistemas de áudio, certo? Você escuta na caixa de som, você escuta no fone, quer dizer que você está ouvindo ao vivo aquela música, aquele instrumento musical? Não é ao vivo. Porém, é como se fosse, em até mesmo certos casos, dentro da produção de áudio, certo? Fica até melhorado, fica até melhor o som do violão, da guitarra, do tambor, do pandeiro e de todos os tipos, né? Que eu não sei nem falar. Tantos tipos diferentes de instrumentos musicais que tem. Tem o triângulo, né? Que faz aquele barulhinho de estrelinhas, e violino, e todas as suas vertentes, certo? É uma reprodução. E, obviamente, o que acontece? Aqui, a proibição ela é principalmente, originalmente, de alguém escutar uma música e ficar feliz com essa música. A pessoa vai escutar a música, ela vai ter prazer de escutar essa música. Então, a proibição ela veio de ouvir os instrumentos musicais na parte, nessa consequência na qual, quando a pessoa escuta a música, ela fica feliz de modo automático. Ela ouve alguém tocando um instrumento bem afinado, bem tocado,
ela tem arrepios, ela tem, sabe, sentimentos bons. E é sabido que uma das condições para um profeta ter profecia é ter uma alegria a mais, ter um sentimento de prazer imenso. Então, quando os profetas eles queriam entrar em estado de receber uma profecia, eles chamavam músicos para virem até eles e tocarem as músicas, e tocarem harpas, violão, o que fosse, para que isso desse para eles a felicidade e eles conseguissem alcançar o nível de profecia. Então, aqui, a proibição é justamente equivalente. A gente não pode escutar a música de um instrumento musical diretamente para não chegar nesse estado de prazer e felicidade, certo? E a proibição de escutar música no rádio, em algum transmissor que seja, certo? Numa caixa de som, ela é uma proibição menos forte, certo? Porém, recomendado que não escute. Então, o Rav aproveita e ele fala aqui que músicas que ela vem enaltecer Hashem, que o toque da música, certo? O toque dos instrumentos musicais em conjunto com a cantoria, a canção, que ela é de enaltecimento de Deus, que ela é de agradecimento a Deus, que ela é até mesmo de bons pedidos a Deus. Então, essas são músicas que elas são permitidas de serem escutadas fora dessas 3 semanas. Ou seja, de modo geral, em todo ano é permitido, isso ele vem e explica aqui para a gente agora, que é permitido escutar essas músicas durante o ano, que elas são de agradecimento, enaltecimento e pedidos mesmo de tefilá, de oração para Deus, durante o ano. E é proibido escutar músicas que elas vêm falar de Olelut e Kalut Rosh. O que significa isso? Olelut é uma palavra que o rei Salomão, Shlomo Ameler, ele falou nos livros que ele escreveu. Ele utilizou dessa expressão que significa coisas baixas, certo? Falar besteira, falar o que vem conectar com canções que vêm falar sobre mulher, o amor à mulher, ou amor ao objeto material, músicas de ostentação, músicas, certo? Que vêm falar de... Cara, olha, desculpa a expressão, mas assim eu lembro, né? Música de corno, que vem falar, ai, como eu sinto saudade dela, como eu amo ela, como eu gostaria dela, certo? Tudo que vem desviar de propósitos verdadeiros, não que seja proibido fazer músicas de amor à esposa, de amor aos filhos, de amor à família, sabe? Isso é algo positivo. Mas quando o negócio vira música de corno, ela tá com outro, como eu amava ela, hoje em dia ela tá com outro, ela pensa em mim, mas ela tá com outro, ou ela tá comigo, mas ela pensa no outro. É até um pouco, sabe, eu me sinto até humilhado de falar essas coisas. Eu sinto até vergonha alheia de falar, sabe, de expressar realmente o que essas músicas falam. E, obviamente, todo brasileiro sabe do que está sendo dito aqui, por mais humilhante que seja. Mas é de modo nacional cantado, certo? Não se sinta ofendido caso você goste e cante, sabe? A gente vai aqui para entender o que é a verdade do mundo e o que a má inclinação Yetzirará vem para nos confundir e achar o que é bom é ruim e entender o que é ruim é bom. Então, vamos ficar tranquilos, só estudar qual que é a verdade do mundo. Então, funciona desse jeito. O Rav explica quais são os tipos de música que são ideais e quais são os tipos de música para os judeus que não vale a pena escutar. É isso. O que tem a ver com o propósito divino, o que tem a ver com o estudo da Torá que a gente entende ser a verdade, ser algo bom e ser proveitoso, nisso a gente se apega, nisso a gente aproveita. O que não tem valor
certo? A gente vai criando um plano para um dia após o outro se afastar daquilo e se distanciando daquilo cada vez mais. Obviamente, como a gente sabe que todo vício, alguém que está viciado em cigarro, alguém que está viciado em alguma droga, alguém que está viciado em remédio tarja preta por qualquer motivo, o desvínculo, o desvício é algo gradativo. Aos poucos ele vai cada vez diminuindo mais, até zerar. Aqui não é diferente. Não é à toa que Deus deu para a gente 120 anos de vida, certo? Então, dentro desses 120 anos, a gente vai se desvinculando, certo? Nas dezenas de anos até tá limpo daquilo. Se nós conseguíssemos nos desvincular dos maus hábitos da noite para o dia e nos acostumarmos com bons hábitos da noite para o dia, com certeza a vida do ser humano não seria assim tão longa, certo? Rapidamente a gente conseguiria fazer essa transição e atingiríamos o nosso objetivo de vida, e isso não daria motivo para que precisássemos viver até 120 anos. Relativo à nossa vida é a dificuldade que a gente vai ter que passar num dia após o outro para que nos desvinculemos do que para a gente é prejudicial, tanto para a nossa saúde física quanto para a nossa saúde espiritual, e possamos, por outro lado, nos aproximar, nos vincular, nos conectar com os bons costumes, com as boas práticas e com os bons hábitos. E agora o Rav, ele vai entrar na parte que o que é permitido ou proibido escutar no dia 9 de Av. Desculpa, no Ben HaMetzarim, nesse período que é entre o 17 de Tammuz até o dia 9 de Av. Eu já repeti isso algumas vezes, mas é crucial para quem estuda leis que certos conceitos sejam repetidos justo para que eles entrem de uma maneira mais fixada, certo? Faz parte do estudo. Então, 6 motivos fazem com que a pessoa possa ouvir músicas dentro do 17 de Tammuz até no dia 1 de Av. E aqui vamos, Simchat Hatan Vekala, Lesameach Hatan Vekala, que é fazer ficarem felizes tanto o Hatan, tanto o noivo quanto a noiva, ou seja, no dia do casamento do noivo e da noiva, fazer com que eles fiquem felizes, certo? Dançando, cantando, tocando música, ou para um Brit Milá, para quando vai ser feito o corte do prepúcio de um neném judeu no seu 8º dia, certo? Num Pidyon Ben, que vai ser depois que a criança nascer, fazer o resgate com um Cohen, certo? Com o sacerdote, com as moedas de prata do neném. Então isso é uma mitzvah que pode ser feito essas que a gente vai citar. Vamos lá, vamos continuar. Ou no Sium Masechet, quando termina de estudar uma Masechet da Torá oral, ou mesmo quando termina de estudar quando termina um livro da Torá escrita, certo? É feito uma Seudá Mitzvah, é feito uma grande refeição com carne, vinho, comidas gostosas, muitas pessoas, certo? Você faz um convite de mais de 10 judeus e são cantadas músicas, certo? É feita uma festividade. Hanukkah Bait, quando se compra uma casa ou quando se aluga uma casa, você faz o Hanukkah Bait, certo? Também com comida, com vinho, carne, músicas, certo? Muitos amigos, muitos judeus na casa. É feito também um término do livro de Terrilim, ou um término de alguma parte da Torá oral. Arnasat Sefer Torá, quando um livro da Torá é comprado e posto numa sinagoga. Então, dentro dessas 6 ocasiões,
é permitido até mesmo com tambor, com klinigna, com instrumentos musicais mesmo. Não dito só através de uma caixa de som tocar música, mas sim da maneira mais grave, mais proibida, que seria tocar tambor, tocar pandeiro, violino, violão, guitarra, certo? Daí por diante, permitido dentro dessas 6 ocasiões que são festividades de mitzvah. Nesse período, o ideal é diminuir a felicidade, não ficar rindo à toa. Está escrito que o que é proibido para o judeu é tzhok, vekalut rosh, que é ficar rindo de besteira, ficar, sabe, contando piada e rindo de coisas sem sentido. Ele não é uma proibição só dessas 7 semanas de luto, mas isso é considerado na Torá como algo que vem instigar a má inclinação, de fazer piada de besteira, certo? De ficar rindo de coisas que não têm sentido, sabe? Ficar procurando, talvez, programas de piadas, stand-up comedy que, certo, são, às vezes, de baixo calão, xingamentos e coisas que realmente são fúteis, vãs e vazias. Ficar de gracinha, palhaçada e risadinha com coisas que não têm sentido é algo que deve ser evitado, pois esse é um modo de alimentar a má inclinação, e ela estando bem alimentada e bem fortificada pelos maus hábitos, isso complica a própria pessoa depois, quando ela quiser se purificar, se aproximar da santidade. Depois o Rav fala um pouco sobre a bênção de quando você vai comer uma fruta nova, quando você vai botar uma roupa nova, certo? Que é o Shechianu Vekimanu Veigianu Lasmanazé. Você agradece por chegar nesse momento. O Rav diz que é algo que deve ser evitado ao máximo, e ele fala certas ocasiões onde não tem jeito, tem que ser falado, então não é uma proibição, é sim algo que não deve ser feito, mas em situações específicas ainda assim vai ser. A gente não vai entrar nesses detalhes aqui, e a gente vai ficando por aqui com esse estudo compartilhado, certo? Dando uma geral sobre pontos principais que devem ser evitados nesse momento das 3 semanas de luto do famoso Ben Hametzarim. A gente não vai entrar na segunda parte, que seria a primeira parte é do 17 de Tammuz até do 1º de Av, a segunda parte é do 1º de Av até a semana que vai começar, certo? E da semana que vai começar até o dia 9 de Av, disso a gente vai deixar para um próximo estudo, certo? Gostaria de convidar aos senhores para clicar aqui embaixo, seja membro, e poder assinar, ser membro do canal. É sabido que Ameacer Mitasher, aquele que dá os 10%, tem uma promessa sobre ele que ele vai enriquecer. Inclusive, é proibido testar Deus, porém, justamente nos 10% do Al-Maser, que são os 10%, está escrito que sim, pode testar a Deus de que aquele dinheiro vai voltar para a pessoa, não só aquele dinheiro, mas vai voltar com muita abundância financeira. Então, para quem procura segular financeira, uma boa influência para enriquecer, a Torá diz claramente que aquele que dá os 10%, de 10% a 20% do salário que recebe, certo? Ele vai ter essa influência de riqueza sobre ele. E aqui, como o objetivo é propagar estudo de Torá, você pode escolher aqui, certo, um dos valores no Seja Membro para ter a participação aqui na propagação do estudo de Torá, que a cada novo membro, cada centavo que entra para o projeto, ele é automaticamente convertido em vídeos de estudo de Torá, em todos os segmentos, em todas as séries que vocês veem aqui na parte de playlists do canal. E lembrando que esse é só o início. Essas séries aqui, elas são poucas perto do que vai chegar. A gente vai ter série dos heróis da Torá, das heroínas da Torá, de Lashon Hará, certo? A gente vai terminar todo o Tanakh explicado, se Deus quiser. E não só o conteúdo em vídeo, terá também o conteúdo em PDF, que eu vou traduzir e explicar de acordo com o Rashi, de acordo com os sábios da Torá. Eu vou publicar
na parte diamante do nosso site, você vai encontrar o link na descrição aqui do que a gente já alcançou e a gente pretende alcançar muito mais. E dentro do grupo do Telegram, lá onde nós compartilhamos áudios na parte de materiais e nós respondemos perguntas de maneira mais completa possível dentro do formato do Faça sua pergunta no grupo do Telegram, certo? Todo valor contribuído através do Seja Membro, ele será convertido em vídeo, áudio e PDFs em texto, certo? Dentro do nosso projeto, para que todos sedentos pela verdade tenham acesso a esse conhecimento de maneira aberta. Assim eu gostaria de continuar, porém eu não quero ter que fechar conteúdo e fazer certo conteúdo fechado para membros. Essa é uma última opção que eu não quero chegar nela. Eu conto com a ajuda de vocês. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo estudo.